Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, a gente discute muito economia brasileira, economia industrial, desenvolvimento econômico, e tanto eu como os meus amigos economistas que participam aqui junto comigo desse canal, temos uma preocupação muito grande com a desinformação e a qualidade do debate econômico, que em geral é bastante baixa no Brasil. É muito comum, claro, se você tem uma pessoa que tem um pensamento liberal e sabe sustentar isso através de leituras e estudos, está ótimo, não tem problema. Mas é muito comum, por outro lado, você ver apenas clichês liberais sendo repetidos por aí, e isso preocupa muito a gente, porque, afinal de contas, é um empobrecimento do debate, a situação fica toda bastante contaminada, parece que existem verdades absolutas sobre uma série de coisas que nós gostaríamos de contestar, e é óbvio que o ideal para isso seria que todo mundo estivesse estudando um pouco mais, mas a gente sabe que a vida é muito corrida e as pessoas não encontram tempo, e muitas vezes também não têm as indicações de leitura. Então a gente tomou uma decisão, que é a de abrir uma nova sessão aqui no canal, chamada Leituras, onde nós vamos promover livros, né, fazer leituras mesmo, né, de trechos de livros sobre desenvolvimento econômico, sobre os assuntos da nossa linha de pensamento. Pois muito bem, claro, não esperem que a gente vá fazer leituras integrais de livros, né? São trechos de livros que nós vamos tentar passar para vocês como forma de tentar estimular que as pessoas, então, primeiro conheçam, segundo procurem e até que façam a leitura integral desses livros, porque certamente se enriquecerão muito nas suas argumentações, nas suas interpretações, na sua capacidade de debater o destino do Brasil, o futuro do Brasil, a economia do Brasil. Então, a gente não sabe como vai fluir isso, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, a gente espera que fique bom, contamos com a vossa compreensão. Então, eu queria apresentar aqui já a primeira leitura que nós vamos fazer de um trecho de O Estado Empreendedor. O livro de Mariana Mazzucato, economista italiana, que agora é professora na Inglaterra, é uma importantíssima pensadora do desenvolvimento econômico, e nesse livro ela traça a trajetória de contribuição do Estado na formação de inovação e tecnologias inovadoras em diferentes setores industriais e em vários casos de sucesso pelo mundo, e desmistifica essa ideia de que o Estado e os entes públicos em geral, as universidades, os institutos de pesquisa, etc., são naturalmente incapazes, né? São naturalmente inferiores à iniciativa privada. Tudo isso, na realidade, ela vai desmontando com argumentos assim fortíssimos, factuais, muito difíceis de contestar, né? Porque são todos fatos históricos, entendeu? E corroborados, inclusive, por pessoas respeitadíssimas em vários lugares do mundo. E, bom, para não haver mais delongas, só uma pequena introdução, vou partir aqui para a leitura, então, do capítulo 10, que é a conclusão do livro, né? Não tenho ideia de quanto tempo isso vai durar, espero que um tempo razoável, que você possa nos assistir aí, e que também, se quiser pausar, que depois volte e acompanhe no final as outras partes. Mas, enfim, é um esforço que nós estamos tentando fazer para difundir um pouco mais de visões desenvolvimentistas, né, para contribuir para o debate econômico brasileiro se reequilibrar. Vamos lá. Capítulo 10 de O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato. Ao buscar promover o crescimento puxado pela inovação, é fundamental entender a importância dos papéis do setor público e do setor privado. Isso requer não apenas o entendimento do valor do ecossistema de inovação, mas principalmente qual é a contribuição de cada ator para esse sistema. A suposição de que o setor público pode, no máximo, incentivar inovações puxadas pelo setor privado, através de subsídios, reduções fiscais, precificação do carbono, padrões técnicos, etc., principalmente, mas não apenas, diante da crise recente, não leva em consideração os muitos exemplos em que a principal força empreendedora veio do Estado e não do setor privado. A não consideração desse papel tem causado grandes impactos sobre o tipo de parceria público-privada que é criado, potencialmente parasitárias, em vez de simbióticas. E tem desperdiçado dinheiro ou incentivos ineficazes, incluindo diferentes tipos de isenções fiscais, que poderiam ter sido usados de forma mais eficiente.
Para entender o papel fundamental do Estado ao assumir os riscos do capitalismo moderno, é importante reconhecer o caráter coletivo da inovação. Diferentes tipos de empresas, grandes e pequenas, diferentes tipos de financiamento e diferentes tipos de políticas estatais, instituições e departamentos interagem, às vezes, de formas imprevisíveis, mas certamente de maneira que podemos ajudar a moldar para alcançar os fins desejados. A literatura dos sistemas de inovação, que tem entre seus pioneiros, ela cita uns nomes aqui, peço a compreensão, Freeman, Lundvall e Nelson, é especialmente relevante. Existe uma dependência cada vez maior desses sistemas de difusão horizontais à medida que avançamos para sistemas de inovação abertos, em que as barreiras entre colaboração pública e privada são reduzidas. Há anos sabemos que a inovação não é apenas resultado dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, mas está relacionada a um conjunto de instituições que possibilitam que o novo conhecimento se espalhe por toda a economia. Ligações dinâmicas entre ciência e indústria são uma forma de dar sustentação à inovação, mas os exemplos apresentados neste livro mostram que as ligações podem ser mais profundas e remontar a décadas. Fica muito mais difícil continuar a visualizar o processo de inovação como algo que ocorre através de atividades separadas e isoladas do Estado e das empresas. Mas, em vez de introduzir termos novos, como ecossistemas de inovação, para descrever o processo de inovação, é mais importante entender a divisão do trabalho inovador entre os diferentes atores destes sistemas e, em especial, o papel e o comprometimento de cada ator no contexto do panorama arriscado e acidentado em que estão trabalhando. Embora o Estado precise assumir riscos, não deve limitar-se a absorver ou mesmo abrandar riscos do setor privado, mas assumir aqueles que o setor privado não está disposto a assumir e também colher os rendimentos. Isso é fundamental para que o ciclo de inovação possa continuar a ser sustentado, com os rendimentos da rodada atual financiando a seguinte, assim como as inevitáveis perdas. E seja menos suscetível aos ciclos políticos e comerciais. As políticas públicas devem focar no papel específico do setor público, no interior e entre setores e instituições, para permitir que aconteçam coisas que de outra forma não aconteceriam. Exatamente como argumentou Keynes em O Fim do Laissez-faire, de 1926. Não se trata apenas do importante papel contracíclico que os gastos do setor público devem ter, e infelizmente não tem tido, devido à ideologia da austeridade, mas também dos tipos de questão que devem ser feitas a cada instrumento de política individual, isto é, os créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento contribuem para a realização de pesquisa e desenvolvimento que de outra forma não aconteceria? É precisamente por suas características diferentes em relação às comerciais que o Estado não pode ter um papel exato ou limitado em termos de inovação, uma espécie assim de ponto de equilíbrio. Aceitar essa diferença significa que precisamos encontrar uma forma de entender a área de influência específica do Estado e os indicadores de desempenho específicos para julgar suas atividades. Por exemplo, embora o financiamento do projeto Concorde, deve se lembrar, um avião supersônico, né, que fazia a rota Londres-Nova York em poucas horas, tinha um formato diferente, foi um determinado projeto em que agências estatais contribuíram. Então, voltando. Embora o financiamento do projeto Concorde, exemplo constantemente utilizado para acusar o governo de escolher vencedores, possa ser visto como fracasso, o verdadeiro entendimento do desempenho do Estado nesse empreendimento deve ir além de uma análise de custo-benefício simplista e levar em consideração as repercussões tangíveis e intangíveis resultantes do investimento no Concorde. Isso já foi feito? Não. E ainda assim, parece que todos concordam que foi um grande fracasso. O que distingue o Estado não é apenas sua missão, mas também os meios e instrumentos de que dispõe para cumpri-la. Em um livro épico, A Grande Transformação, de 1944,
Karl Polanyi argumentou que o Estado criou, com um grande empurrão, e não com um empurrãozinho, o mais capitalista de todos os mercados, o mercado nacional, enquanto os mercados local e internacional foram predadores do capitalismo. A economia capitalista estará sempre subordinada ao Estado e sujeita às suas mudanças. Por isso, em vez de confiar no sonho falso de que os mercados irão administrar o mundo para nós se os deixarmos em paz, os formuladores de política deveriam aprender a usar os meios e os instrumentos para formar e criar mercados, fazendo acontecer coisas que não aconteceriam de outra forma. E certificando-se de que essas coisas são necessárias. Para isso, o crescimento precisa ser não apenas inteligente, mas também inclusivo e sustentável. É claro que é importante não romantizar a diferença do Estado e sua capacidade. O temor das armas nucleares russas, os afundamentos na Flórida ou a falta de petróleo podem levar o governo a fazer o que ninguém mais pode, isto é, usar sua capacidade para criar dinheiro e arriscar perdê-lo em uma ideia ou solução vazia, como a guerra. Por outro lado, o Estado pode fazer isso aproveitando uma imensa rede social nacional de conhecimento e visão de negócios. Tudo com o conhecimento de que, independentemente do que aconteça, os dólares dos impostos, dólares, né, razões óbvias, continuarão a entrar, pois, no fim das contas, o Estado é uma força ativa compulsória em nossas vidas. Mas que precisamos nos certificar de que será controlada com nossas estruturas governamentais fragmentadas e processos eleitorais. Confiar apenas e estritamente em Keynes é aceitar que o papel do Estado, ao equilibrar as contas, pode também financiar uma busca inútil por dinheiro em uma mina de carvão abandonada. Tem um trecho de John Maynard Keynes, o fundador, né, da economia desenvolvimentista, que faz uma proposta ilustrativa de dizer que põe o povo para buscar carvão numa mina abandonada e o Estado financiar isso, que basicamente o dinheiro dessa busca inútil estaria, né, fluindo e, portanto, isso seria... É uma interpretação talvez já não adaptada aos tempos atuais e às necessidades e contingências atuais. Mas vamos em frente. Confiar apenas e estritamente em Keynes é aceitar que o papel do Estado, ao equilibrar as contas, pode também financiar uma busca inútil por dinheiro em uma mina de carvão abandonada. Seguindo a sugestão de Steve Jobs, da Apple, aliás, esse caso é muito narrado no livro, é um caso interessante de apropriação indébita do crédito pela inovação, né? A Apple não foi a criadora de muitas das inovações que ela vende como suas, e sim as agências estatais americanas. Voltemos ao livro. Seguindo a sugestão de Steve Jobs, mencionada antes, o Estado é que deveria continuar louco em sua busca pelo desenvolvimento tecnológico e pela solução dos problemas sociais. Se o Estado está investindo na internet ou em energia limpa ou em nome da segurança nacional, tendo imaginado uma nova ameaça, ou em nome da mudança do clima para a independência energética, pode fazer isso em escala e com instrumentos não disponíveis para o setor privado. Os impostos, por exemplo. Se um obstáculo fundamental para o investimento dos negócios em novas tecnologias é que ele não fará investimentos que possam criar benefícios para o bem público, pois não poderá capturar a maior parte do valor criado, então é essencial que o Estado o faça e se preocupe em como transformar esses investimentos em novo crescimento econômico depois. Esse trecho ela faz uma referência específica a um problema que ela aborda durante o livro, que é a do financiamento estatal de inovações, cujo lucro gerado depois é todo apropriado por empresas privadas que ainda usualmente fazem evasão tributária e, portanto, aquele investimento público numa determinada inovação às vezes pode resultar que dentro das contas públicas não haja retorno, né, que o retorno seja para a economia em geral, como produtividade, como nova, né, enfim, destruição criativa que produz uma nova economia, pode até ser, porém, o argumento dela é de que se o Estado é partícipe da confecção da inovação através das suas universidades, agências, etc., então que seja justo, né, que ele recolha uma parte dos benefícios para financiar as novas rodadas de inovação e cumprir as suas missões sociais. Mas voltando. Os negócios loucos, né, a palavra do Steve Jobs aí numa dessas palestras que ele dava, não sobreviverão,
pois precisam calcular os riscos relacionados ao desenvolvimento de produto e entrada em novos mercados. O sucesso da Apple não dependeu de sua capacidade para criar novas tecnologias, mas de sua capacidade organizacional para integrar, comercializar e vender as que estavam facilmente acessíveis, as tecnologias desenvolvidas anteriormente pelo Estado norte-americano. Em contrapartida, a flexibilidade do Estado é um trunfo importante que deveria ser autorizado a fazer seus loucos investimentos em tecnologia de maneira direta e objetiva. Quem poderia imaginar que a tecnologia criada para preservar a capacidade de comunicação durante uma guerra nuclear se transformaria em uma plataforma de conhecimento, comunicação e comércio que o mundo inteiro utiliza? Quantos imaginariam, então, que a internet fosse uma forma louca de investir milhões de dólares dos contribuintes? O que se precisa atualmente é de uma perspectiva de sistemas, mas que seja mais realista em relação ao verdadeiro e não mitológico papel dos atores individuais e as ligações entre os atores, dentro e ao longo da paisagem do risco. Também é preciso preencher a lacuna do conhecimento, como dissemos antes, que existe para explicar como os investimentos do Estado catalisam, influenciam e se conectam ao crescimento das organizações comerciais, do qual dependem, em última instância, para entregar as novas tecnologias em escala ampla. Ou seja, não se trata de demonização do ator privado, se trata apenas de uma coordenação entre os atores. É claro que a entidade privada cumpre o papel de distribuição da inovação, distribuição do esforço econômico de produção, né, nos mercados nacional e internacionais. Porém, é justo e necessário que, né, se reconheça o papel catalisador, motivador, assumidor de risco, né, do poder público através de suas diferentes, né, instâncias e funções nesse esforço econômico. Né? Ele não é exclusivo da entidade privada. Em nenhum lugar. Os lugares que apostam nisso, em geral, terminam como aqui está terminando. Né? Mas aí, enfim, desculpa o meu comentário, voltemos à leitura. É irreal, por exemplo, pensar que as áreas de alto risco e de capital intensivo da tecnologia limpa serão puxadas pelo capital de risco, ou que terão um empurrãozinho de um banco de investimentos verde, pequeno e desestruturado. No caso da energia limpa, por exemplo, também não se trata apenas da disposição do Estado para liderar, mas da disposição de manter o apoio a tecnologias novas e transitórias até que a indústria possa amadurecer, até que o custo e o desempenho sejam iguais ou superiores aos das tecnologias existentes, no caso dos combustíveis fósseis. A história dos novos setores nos ensina que os investimentos privados tendem a esperar que os investimentos iniciais e arriscados sejam feitos primeiro pelo Estado. Na verdade, com frequência, os gastos do Estado absorvem a maior parte do risco e da incerteza quando do surgimento de novos setores, assim como em determinadas áreas dos setores antigos, como os medicamentos radicais, atualmente. Esse é outro caso que ela também faz um comentário bastante amplo sobre como que a inovação na farmacêutica, né, não é, né, conduzida pela indústria farmacêutica privada, e sim pelos National Institutes of Health, no caso dos Estados Unidos, e outras entidades públicas de pesquisa financiadas com dinheiro de contribuinte ao longo do mundo desenvolvido. Voltemos. Ainda assim, o retorno desses investimentos revolucionários do Estado foi quase privatizado por completo. Embora seja particularmente evidente na indústria farmacêutica, em que medicamentos financiados com dinheiro dos contribuintes costumam ser caros demais para que eles próprios possam comprar, também é verdade que em outras áreas de alta tecnologia, com empresas como a Apple, que receberam grandes benefícios de financiamentos públicos, tanto direto quanto indiretamente, conseguindo evitar o pagamento dos seus impostos. 3 implicações fundamentais emergem dessa análise. Em primeiro lugar, é claro que não basta falar do Estado empreendedor, é preciso construí-lo. Prestando atenção a organizações e instituições concretas no governo que conseguem criar estratégias de crescimento no longo prazo e dar boas-vindas aos inevitáveis fracassos. Na verdade,
Não é coincidência o fato de que os países mais fracos da zona do euro, bom, quem fala aqui é uma italiana, obviamente vai mencionar a zona do euro e a Europa, né? Não é coincidência o fato de que os países mais fracos da zona do euro sejam precisamente aqueles que gastam pouco em áreas que parecem dispendiosas atualmente, mas que trazem crescimento no futuro, áreas como pesquisa e desenvolvimento e formação de capital humano. Ainda assim, temos de ouvir que são países que gastam demais. E embora governança seja muitas vezes uma palavra usada como razão para impor reformas ao mercado, na realidade, ela também deveria envolver a questão de como reunir competências e criar disposição para investir em áreas de alto risco, de alto crescimento. Como qualquer pessoa que tenha trabalhado com o setor privado sabe, existem muitas empresas burocráticas e inertes. Não há nada no DNA do setor público que o torne menos inovador do que o setor privado. Mas para estimular a inovação e a criatividade nas instituições desse setor, é preciso pensar na dinâmica organizacional. Em vez disso, descartando a capacidade do setor público de ser uma força inovadora em si, a maioria dos pensadores sobre gestão estratégica e mudança organizacional focou mais no privado, relegando o público à criação de condições para que a inovação aconteça no revolucionário setor privado. E como dissemos, isso gerou uma profecia autorrealizável. Os jovens graduados mais brilhantes acreditando que seria mais estimulante e divertido trabalhar no Goldman Sachs, banco, ou no Google, do que em um banco de investimento do Estado ou em um ministério para inovação. A única maneira de reequilibrar essa situação é fazer um upgrade no status do governo e nas palavras e imagens usadas para descrevê-lo. Há implicações importantes para a crise da zona do euro. As condições impostas aos países mais fracos, através do pacto fiscal, não deveriam ser para reduzir o setor público de modo geral, mas para aumentar os incentivos de forma que os governos gastem em áreas fundamentais como educação e pesquisa e desenvolvimento, e também para transformar o setor público de dentro para fora, de modo a torná-lo mais estratégico, dinâmico e meritocrático. Embora possa parecer difícil, não é menos do que impor a austeridade que está prejudicando a estrutura socioeconômica e futura competitividade dos países mais fracos. Em segundo lugar, se o Estado está sendo solicitado a se envolver no mundo da incerteza, com as inevitáveis vitórias e derrotas, que também caracterizam o capital de risco privado, então é justo que, diante de uma vitória, lado positivo, também haja um retorno para cobrir as derrotas, lado negativo. Isto é, embora os gastos do Estado com educação básica e saúde não devam necessariamente esperar um retorno direto, além dos impostos e ofertas de pessoal qualificado e saudável, os investimentos de alto risco devem ser vistos de maneira diferente e devem poder colher um retorno direto, justamente porque a taxa de insucesso é muito alta. Os investimentos bem-sucedidos do Estado, vencedor, deveriam poder se beneficiar para cobrir as perdas e também poder financiar os investimentos no futuro, impossíveis de prever no presente. Embora a privatização dos ganhos e a socialização das perdas no setor financeiro tenham sido reconhecidas como economicamente ineficientes e socialmente injustas, a mesma assimetria que ocorre na economia real, tanto para as empresas de novas tecnologias quanto para outras mais maduras que precisam de investimento para o seu turnaround, continua passando despercebida. Uma relação risco-benefício mais clara não só aumentará a receita do governo, em uma época na qual os orçamentos do setor público estão sendo pressionados, como também permitirá que os contribuintes vejam com mais clareza o retorno dos seus investimentos e, com isso, ajudem a aumentar o apoio político necessário para fazer aqueles que levam ao crescimento futuro de longo prazo. Em terceiro lugar, por se concentrar no papel do Estado em uma paisagem arriscada e acidentada, agindo ativa e corajosamente e não apenas desqualificando o setor privado ou consertando falhas de mercado, a análise aqui oferecida tem potencial para informar melhor as políticas que são direcionadas a outros atores do ecossistema da inovação. Isso é importante porque, como mostramos na seção Mitos, no capítulo 2, enquanto se subestima o papel do Estado, faz-se uma propaganda exagerada do papel dos outros atores, das pequenas e médias empresas ao capital de risco e os acionistas. Assim, o reconhecimento dos diferentes papéis desempenhados no ecossistema com o correr do tempo, na paisagem arriscada e acidentada, fará com que seja mais difícil para os atores superestimados, que povoam a imaginação do público,
pedirem ajuda e subsídios. O apêndice contém uma lista de mudanças, apêndice já do livro, né, encaminhando para o final, mudanças essas que ela apresentou ao governo do Reino Unido, que poderiam surgir se o governo se aproximasse do ecossistema de maneira mais realista, com políticas baseadas no que sabemos sobre os diferentes atores e não nos mitos associados a eles. Parágrafo final. Vivemos em uma era em que o Estado está sendo podado. Os serviços públicos estão sendo terceirizados. Os orçamentos estatais cortados e o medo, em vez da coragem, está determinando muitas estratégias nacionais. Boa parte dessa mudança está sendo feita em nome de mercados mais competitivos, mais dinâmicos. Este livro é um convite aberto para mudarmos a forma como falamos do Estado, do seu papel na economia e as imagens e ideias que usamos para descrever esse papel. Só então poderemos começar a construir o tipo de sociedade em que queremos viver e queremos que os nossos filhos vivam. De uma forma que afaste os falsos mitos a respeito do Estado e reconheça como ele pode, quando imbuído de uma missão e organizado de forma dinâmica, resolver problemas tão complexos quanto o de colocar o homem na Lua ou a mudança climática. Precisamos de coragem para insistir, através de uma visão, mas também de instrumentos políticos específicos, para que o crescimento resultante dos investimentos subjacentes seja não apenas inteligente, mas também inclusivo. Muito bem. Terminou aqui a leitura da conclusão do livro O Estado Empreendedor, capítulo 10º, né, que nós lemos aqui. Mariana Mazzucato. Fica aqui a minha recomendação para que não só vocês, né, procurem e leiam o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, para um entendimento muito mais amplo a respeito das realidades do desenvolvimento econômico nos países, né, que já atingiram esse grau, né, do desenvolvimento econômico, como também um convite à reflexão sobre esses temas, o papel do Estado, o papel da inovação, o papel da destruição criativa, das novas tecnologias, dentro do que seria, né, um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Bom, esse foi o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, aceito comentários, eu vou terminar aqui agora, a menos que realmente seja um fracasso absoluto e todo mundo tenha achado muito ruim, a intenção é continuar com outros autores desenvolvimentistas, outros textos, né? Ao longo do tempo vamos selecionando, ok? Espero então que todos tenham gostado, muito obrigado.